dia. Bom dia, gente amada do Instagram. Essa é uma live do dia 9 do livro Plenitude. Live do dia 9 do livro Plenitude. E o que diz o dia 9? Dia 9 do livro Plenitude diz: a obediência dá acesso às promessas. Obediência dá acesso às promessas. E eu também digo que não só a obediência e os ambientes. O ambiente junto com a obediência faz com que você acesse uma vida de plenitude. Então essa é a live do dia 9 do livro Plenitude. Quem não tem o livro Plenitude, apenas fica aqui e ouve essa reflexão. Então, o que esse livro Plenitude traz de reflexão neste dia 9? Ele traz a reflexão sobre a passagem bíblica de Romanos 5,19, que lá diz assim: logo assim, por meio da obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, através da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores e tiveram prejuízos em suas vidas. E assim como a obediência de apenas um homem, muitas pessoas foram feitas justas. Esse homem que desobedeceu era Adão e Eva. E o homem que obedeceu foi Jesus Cristo. O que essa passagem quer dizer? Que quando nós vivemos sob princípios, sobre princípios, sobre valores, em cima das escrituras sagradas, a gente acaba tendo uma vida de plenitude. Eu gosto de dizer também que é uma vida que vale a pena. Ou seja, a obediência, ela faz com que você tenha como retorno para a sua vida uma vida que vale a pena ser vivida. Então a reflexão de hoje é sobre o quanto nossos comportamentos, o quanto nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas podem impactar na nossa vida positivamente se nós estejamos vivendo sobre obediência. Se a gente se permitir a usar os princípios bíblicos para viver em obediência. Então, obediência é quando alguém nos dá um comando, uma ordem, uma direção. E esse que recebe essa ordem, ele vai lá e cumpre. Vai lá e se disponibiliza em fazer aquilo que foi pedido, que foi solicitado. E por que, você pode ficar refletindo aí, por que
tão difícil obedecer? Por que é tão difícil receber um comando e obedecer? Por que é tão difícil nós nos permitirmos a sermos guiados por alguém? Você já parou para pensar? Nós temos dificuldade em receber ordens da mesma forma que Adão e Eva desobedeceram, que não cumpriram as ordens, porque nós somos guiados pelo orgulho, pela máscara do orgulho. E aí você pode ficar se perguntando, mas como assim o orgulho? É que lá na infância, quando pessoas nos feriram, quando pessoas nos machucaram, quando pessoas tiraram o nosso valor, nós fomos nos revestindo de orgulho, de prepotência, de arrogância. Aliás, a arrogância eu acredito que foi muito mais depois. A arrogância é um resultado do orgulho. Mas nós fomos lá nos revestindo desse orgulho lá na infância. Por quê? Porque o orgulho ele foi muito útil naquele momento. Eu gostaria que você parasse para pensar sobre algumas frases. Ninguém mais fala comigo assim. Ninguém mais me trata assim. Homens podem ter dito assim: eu não dependo de mulher nenhuma. Eu vou mostrar para todo mundo que eu não preciso de mulher para viver. Mulheres podem estar sob o domínio de uma frase assim: eu não dependo de homem para viver. Eu não dependo de homem para ser feliz. Ninguém mais me maltrata. Homem nenhum me dá ordens. Eu nunca mais faço o que os outros ficam pedindo. O que é isso? Eu não sou obrigada. E muitas outras frases. Quando crianças e adolescentes foram muito feridos e machucados durante a infância, eles acabam por se revestindo dessa máscara do orgulho. Acabam criando frases internas, formando pensamentos frente àquilo que passaram, frente a coisas que ouviram e criando promessas para si mesmo. É assim que o orgulho entra na nossa vida. É assim que o orgulho começa a jornada de andar com a gente de mãos dadas. E aí, muitos de nós odeia receber ordens, odeia receber comandos. No caso dos homens, quando eles têm essa frase impressa neles: eu não dependo de mulher, mulher nenhuma vai mandar em mim, se tornam adultos que não param com ninguém. Fica um tempo com uma mulher aqui, outra ali, tem uma namorada aqui, outra ali. A qualquer momento de gatilho, de frases ou palavras que essa mulher fale, que gere um gatilho, uma recordação daquilo que viveu na infância ou na adolescência, esse homem se despede e se vai, porque ele tem uma promessa: mulher nenhuma manda em mim, me dá ordens. Tamanha a dor emocional que ele carrega da infância.
ou da adolescência. E mulheres da mesma forma. Muitas mulheres que foram machucadas por seus pais, padrastos ou homens que passaram na sua vida, na sua casa, na sua infância, podem ter feito promessas. Homem é tudo ruim, homem nenhum vai me tratar mal, vai me maltratar. Homem nenhum manda na minha pessoa mais. Eu não confio em homens, homens são ruins. E essas frases, esses pensamentos gerados lá na infância, fazem com que mulheres se tornem extremamente insubmissas, extremamente mandonas. Elas se tornam mandonas, porque essa promessa se torna um valor alto para ela, não ser coordenada, não ser mandada. Então elas também não se permitem a ficar muito tempo com ninguém, porque elas não recebem delegação, elas não aceitam delegação. Então qualquer pessoa que queira determinar a ela o que ela deve fazer, ela se irrita, ela embrabece, ela ativa ali gatilhos de raiva e ela se afasta. Então ela acaba não tendo relacionamentos saudáveis, duradouros, porque lá no fundo ela foi ferida, e essa ferida da infância faz com que ela se afaste das pessoas, que ela não confie e que ela não tenha relacionamentos duradouros. Então, homens e mulheres que tiveram em sua infância muitas mágoas, que foram machucados, feridos, maltratados, punidos, na adolescência talvez enganados, traídos, tem como resultado essa máscara do orgulho. Trazem consigo essa máscara. E aí você vê pessoas que trabalham 20 horas por dia, 15 horas por dia. Pessoas que estão trabalhando assim, sem parar, sem se olhar, sem se apreciar e sem permitir que outras pessoas entrem nas suas vidas. Porque a dor emocional é tão grande, que ela tem apenas um pensamento: eu vou esfregar na cara do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, do meu primo, sei lá de quem, mas eu vou esfregar na cara dessas pessoas que falaram que eu não ia dar certo na vida, que eu não ia conseguir, que eu não ia ser capaz. Se tornam pessoas que estão sempre correndo atrás de ser vistos, reconhecidos. Lá no fundo, queriam apenas o quê? O amor. Como não conseguiram o amor de seus pais ou de quem os criou, eles precisam provar que são muito capazes. Máscara do orgulho. São pessoas que lá no fundo, elas estão fazendo a coisa certa, só que pelo motivo errado. Estão trabalhando, estão produzindo, estão crescendo, estão se tornando muitos incríveis funcionários, incríveis gestores, incríveis líderes. Só que o motivo que os leva a serem incríveis é outro, é um motivo ruim. É a vontade, a necessidade de provar para outras pessoas a sua capacidade.
E essas pessoas, normalmente, elas se afastam dos relacionamentos, justamente pela ferida emocional que carregam da infância. Então, foi assim que o orgulho entrou na vida minha e na tua vida, na vida de todos nós. Ninguém saiu ileso da infância. Ninguém saiu ileso. Todo mundo carrega feridas A ou B. E muitas pessoas carregam inúmeras feridas. Então, o que acontece? Acontece que aqui agora, neste momento, muitos de nós não temos ideia de que estamos sendo guiados por orgulho, por ego, por um vício emocional. E ninguém consegue enxergar que às vezes, muitas vezes, você está sendo completamente reativo na vida devido a esse orgulho, ao teu ego inflado. Muitos de nós não têm essa noção que é a ferida emocional que produziu o orgulho e o orgulho que está guiando a sua vida. Você acha que é você que está falando e manifestando o que você pensa, mas não, é a feridinha que gerou o orgulho. É o orgulho. E por que a gente não recebe, não aceita essas ordens? Porque a desobediência, viver perigosamente, gera dopamina. É como se o ser humano estivesse realizando uma conquista de algo. Então o orgulhoso, ele não suporta que deleguem ordens para ele, que falem o que tem que ser feito, e muitas vezes ele vai por um caminho errado porque na cabeça dele está dando certo o caminho errado. Está gerando dopamina, está gerando substâncias químicas que dão prazer. Só que ele não sabe que isso tudo é temporário. Que vai chegar um ponto em sua vida, e aqui eu tô falando de pessoas que não ficam muito tempo em relacionamentos por puro orgulho, e vai chegar um tempo em que não tem mais o que ser feito. Ou você moe o orgulho e muda, ou você vai se dar por conta que o tempo passou e você não teve um relacionamento estável e duradouro, que você não deixou um legado. Então, orgulhosas, não suportam palavras como faz isso, faz aquilo, vai lá, não vai agora, não come isso, não come aquilo. Tá saindo da dieta de novo? O que tu tá fazendo? Eles não suportam. Palavras e frases como ei, tu fez aquilo que eu te pedi, geram uma raiva. Orgulhoso odeia ser cobrado, odeia cobranças, odeia ordens. Ele gosta de ter uma vida, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço como eu quero, na hora que eu peço. E tem muitas pessoas assim em nosso ambiente de trabalho. Quem nunca ouviu uma ordem e pensou assim, eu vou fazer a hora que eu quiser e não a hora que meu chefe pedir. Eu vou fazer a hora que eu quiser e não a hora que fulano, ciclano, beltrano pediu. O que ele está pensando? Orgulhoso, orgulhosa, odeia receber ordens. Então,
Obedecer incomoda, sim. Receber ordens incomoda, sim. Qualquer pedido simples para uma pessoa que é orgulhosa gera muito gatilho emocional. Só que a obediência é uma manifestação da humildade. E pessoas orgulhosas estão distantes dessa humildade. Ou seja, receber ordens para quem tem muito orgulho é difícil, porque a humildade não está ativada ali. E o orgulho luta o tempo todo contra a humildade. A gente pode falar um pouco mais de orgulho também lá da infância. Pais e mães possuem um amor incondicional pelos seus filhos. Eu vou dizer assim, alguns pais e mães, que a gente sabe, nossa sociedade está toda disfuncional. Então, alguns pais, algumas mães possuem um amor incondicional pelos seus filhos. E esse amor, muitas vezes, não permite, essa forma de amar, não permite, não deixa que esses pais eduquem de forma assertiva seus filhos. Pais que também têm feridas emocionais, amam, mas têm medo de educar, de corrigir, de chamar a atenção dos seus filhos, porque têm receio de se indispor. Pais que tiveram muitas feridas emocionais normalmente têm um amor incondicional pelos seus filhos, mas morrem de medo de se indispor, de não serem amados pelos filhos quando chamarem atenção. E aí eles privam os filhos de aprender o não. E aí eles não delegam atividades para esses filhos. E esses filhos acabam por não aprender a receber ordens. Muitos e muitos pais têm essa maneira de agir. Acabam mimando os filhos, deixando os filhos muito à vontade. Gente, a infância e a adolescência são momentos da vida das crianças que a gente tem essa oportunidade de treiná-los para a vida. Educação é treino. E treino com amor. Então, quando algum pai, alguma mãe evita de trazer esse treino para seus filhos, está sendo ignorante. Está abrindo mão de ensinar os seus filhos a serem submissos e obedientes. Está abrindo mão por receio de dar ordens, de chamar atenção, de corrigir. E aí priva essas crianças, esses adolescentes de aprenderem sobre ordem, sobre delegação, sobre submissão, sobre humildade. Essas crianças depois se tornam adultos com muito baixa humildade, com muita alta orgulho e prepotência, se tornam adultos que não conseguem também acatar ordens.
toda criança precisa ouvir. Filho, não pode isso, não pode aquilo, não vai ali, não vai aqui, não mexe aí. Hoje não pode ir na casa do amiguinho. Hoje tu não vai nessa festa. Não quero que tu ande com fulano, ciclano, beltrano. Não te quero na rua até tarde. Crianças e adolescentes precisam ouvir não. Isso faz parte do treino, da educação. E tem pais que estão privando seus filhos desse treino, dessa educação. Tem pais, inclusive, que desmontam, quando as crianças são pequenas, toda a casa. Tiram tudo que podem para a criança não mexer, não se machucar. Sempre com essa justificativa, não, é para ele não se machucar. Deixam portas de quartos trancados, portas de sala, levantam vasos de flores. Tem pessoas que têm muito objeto de decoração e tira tudo do alcance da criança para evitar que ela mexa. Com a justificativa de evitar com que ela se machuque. Mas lá no fundo, sabe o que é? É receio de ficar dizendo, não mexe aí, não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Morre de medo de se indispor com o seu próprio filho. Então, o limite dado à criança faz bem. Crianças precisam ouvir nãos. Criança precisa ser treinada e educada para a vida adulta. A infância é um treino para a vida adulta. O treino de dizer não faz parte do dia a dia. É assim que a criança se torna um adulto emocionalmente saudável, ouvindo não, sendo corrigido com amor, na medida certa, na proporção exata. Faz parte do desenvolvimento emocional da criança os nãos recebidos na infância, os nãos recebidos na adolescência, os nãos com amor, a correção com amor, a disciplina com amor. Por quê? Porque como a infância é um treino, essa criança, esse adolescente vai chegar momentos que ele vai ter contrariedades na sua vida, muitos pontos que serão contrários à vontade dele. E essas contrariedades, elas não são privadas dessas pessoas, de ninguém. Todo mundo em algum momento da vida recebe não para um trabalho, recebe não de uma namorada, recebe um não de um namorado, recebe um não de alguém que gosta, recebe um não de um amigo ou de uma amiga, recebe um não para uma viagem, recebe nãos. Então, privar a criança de nãos, privar a criança de ser educada, faz com que ela se torne uma pessoa que acha que tá tudo certo o tempo todo, que ela pode tudo. E aí vai vir contrariedades na vida dela e ela não vai saber lidar com isso. Vai ser talvez muito reativo, muito explosivo, vai querer impor a sua vontade, vai ser uma pessoa com dificuldade de receber ordens, nãos e contrariedades. E então,
a vida não tira de todos nós esse desconforto. As situações da vida não tiram nós do desconforto. Então, por que a gente tem que privar nossos filhos do desconforto? Nós estamos aqui para treiná-los. E isso também é sobre obediência. Se você se tornou pai ou mãe, faz parte de obediência, ensinar princípios e valores para as crianças, através de limites, e limites dados com amor. Então, todos os nossos filhos, eles merecem aprender a reagir à vida de forma sábia, humilde, inteligente, generosa. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe queira ter um filho que seja grosseiro, ríspido, arrogante, prepotente. Todos nós, como pais, nós temos um desejo incondicional, um desejo, uma vontade que nossos filhos sejam pessoas generosas, boas, amorosas. Então, é muito importante aprender a ensinar desde pequeno que vai ter momentos que vai ser dito não, vai ter momentos que ok, que vai ser dito sim, que há pessoas que as crianças não devem se relacionar, que não precisam, que não necessitam, e há lugares que não precisam ir, há coisas que não precisam fazer, e é sempre com amor. Pais maduros emocionalmente não retiram o amor de seus filhos, mesmo quando seus filhos erram. Então, o que é isso? Essa outra parte que eu vou entrar agora. Pais que têm uma maturidade emocional não retiram o amor dos seus filhos quando eles erram. Ou seja, quando a criança comete um erro, quando a criança faz algo que os pais não julgam correto, algo na escola, algo em casa, enfim. Quando adolescentes. Bom dia, Maura. Os pais, eles não retiram o amor de seus filhos. Por quê? Porque o amor, ele é sempre maior do que o erro. Quando a criança ela erra, ela age de uma forma que não está sendo vista como correta por um pai ou por uma mãe, esse pai ele tem a necessidade de treinar, corrigir, disciplinar esse filho, mas com amor. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas como se faz isso? Eu vivi numa casa que me ensinaram gritando, batendo, maltratando, humilhando. Como se faz isso? Gente, muitos pais que tiveram uma infância de muita dor aprendem de forma errada a disciplinar seus filhos. Ensinam com dor. Só que não é assim, não é sobre isso. A criança ela precisa receber ordens, comandos e a correção da disciplina de uma forma amorosa e sadia, sem retirar o amor. Então, pais que são emocionalmente maduros, eles irão chamar a atenção daquela criança, mostrar o certo e o errado, como deveria e como não deveria fazer, trazer a consciência, sempre dizendo: você é meu filho, você errou e nem por isso eu deixo de te amar. Eu quero que tu te comprometa a fazer o que é certo. Eu quero que tu te comprometa a corrigir esse comportamento. Talvez tu fique sem alguma coisa, eu te tire o videogame, eu te tire
o jogo de futebol, eu te tire alguma coisa que tu queira muito, mas por um tempo, até que você compreenda que você errou e você comece a ter bons comportamentos. E esse pai, ele pode até ficar, dependendo do erro da criança, ele pode até ficar muito triste, mas ele nunca vai privar de falar com esse filho, ele não vai se fechar naquele mundo e tratar mal aquela criança, ele não vai ser ríspido, grosseiro, não vai maltratar, não vai gritar, ele não vai retirar o amor. Você percebe que alguns pais, quando os filhos erram, é como se quando ele se tranca, ele se fecha no mundo dele, ele para de falar com aquele filho, ele age reativamente, é como se ele tirasse o amor daquela criança, ele privasse, ele suprimisse. Gente, o amor de nós pais para com os filhos, ele não deve mudar. Uma criança, um adolescente que comete um erro, ele precisa ser corrigido com amor. Corrigido com amor. E por quê? Porque quando o adolescente se desconecta, porque assim, acontece muito do pai ter um comportamento reativo, muito violento com relação aos seus filhos, chamar a atenção de uma forma muito bruta, né? Isso pais e mães, e esse adolescente, ele se fecha no mundo dele, ele reflete, ele viu que ele errou, mas quando um pai retira o amor, aquele adolescente ou aquela criança, ela nota que mesmo ela tendo corrigido o comportamento, o pai e a mãe tá sendo ainda desamoroso, reativo. E ele acaba indo o quê? Fazendo outras coisas. Ele acaba indo para outros lugares, estando em outros ambientes. E isso faz com que ele acabe errando de outras formas novamente. Não cometendo o mesmo erro, mas cometendo outros erros. Ou seja, ele entra num looping. Não sou amado, então não faz diferença o que eu faço. Sou punido com castigos ou violência. Não sou amado, então não importa o que eu faço. Vai lá e erra de novo. Sou punido com castigos e violência e maus tratos e palavras fortes e crítica e sou rejeitado. Vai lá e comete outros erros. Entende? Então cria um vício ali de estar sempre se sabotando, cometendo erros. Então, é sobre isso, sobre disciplina com amor também. Isso tem a ver com obediência. Em que ponto, Débora? Que ponto isso? Você, pai e mãe, está ensinando obediência? Quando você traz aos seus filhos disciplina com amor, quando você ensina o não com amor, você está ensinando o seu filho a refletir, está trazendo disciplina, está trazendo valores, está trazendo princípios. O amor não deve ser privado nessa jornada. O abraço, o carinho, um momento de tempo de qualidade com as crianças, que mesmo quando elas erram, é claro que no dia, naquele momento em que a criança cometeu o erro, o pai e a mãe, ele não vai passar a mão por cima, ele vai chamar a atenção, mas ele vai dar um prazo para aquela correção acontecer, para aquela disciplina acontecer. Terminou o prazo, segue, vai fazer passeio se tem passeio, vai dar amor se tem amor, se vai dar abraço, não retira o amor, compreende? O problema da nossa sociedade é que tem pais que eles retiram, eles suprimem, eles chamam a atenção, eles brigam, eles gritam, eles humilham, eles maltratam, eles esperneiam, e aí o que eles fazem? Eles se fecham. Eles fecham a cara para os filhos. Eles ficam dias sem falar com os filhos, eles gritam, eles humilham, eles maltratam, eles se afastam dos filhos.
E os filhos acabam se afastando deles. E aí vão cada vez mais se afundando no erro ou em outros erros. Por quê? Porque os pais não aprenderam a disciplinar com amor. E isso tem tudo a ver com essa obediência, com essa ambiência também. Porque pais que não sabem disciplinar com amor é porque o ambiente que eles viveram não foi um ambiente muito amoroso. Então, se você aqui é pai ou é mãe que tá buscando aí disciplinar teu filho com amor, ouça essas frases. Meu filho ou minha filha, é porque eu te amo que você não vai ir. Meu filho, minha filha, é porque eu te amo que eu não quero que você faça isso. Meu filho, minha filha, é porque eu sou teu pai, eu sou tua mãe e eu me importo contigo. Então eu não te quero na rua até determinado horário. Meu filho e minha filha, é porque você é importante para mim. Você é valioso para mim. Então não quero você andando, fazendo determinadas coisas, e aí você fala o resto da frase. Meu filho, eu me importo com você. Não quero que você faça isso. Esse comportamento não combina com você. Essa atitude não combina com você. Meu filho, é porque eu te amo que eu não quero que você tenha essa reação, esse tipo de atitude. Aquela frase que alguns pais dizem assim, eu não te criei para isso, ela pode ser dita com mais amor. É porque eu te amo. É porque eu te amo, que eu não gostaria que tu fizesse isso. Não quero que tu faça isso. Então, isso é disciplina com amor. Isso é correção com amor. Isso é limites com amor. A criança ou adolescente pode até ficar chateado por um breve período de tempo, mas passado um tempo, ela vai entender. Ela vai entender, porque ela entende que ela tem um lugar que ela sempre pode voltar. Ela tem um abraço que ela pode sempre ter. Ela tem um acolhimento, ela tem um lugar para onde ela pode correr. Porque você não está privando ela do amor. Compreende? Então, o que acontece? Por que tem pais que fogem da educação? Por que tem pais que não se permitem educar com amor ou educar, treinar os filhos para a vida? Porque esses pais, eles não querem ter trabalho. É muito mais fácil largar o celular ou o tablet na mão da criança, é muito mais fácil deixá-lo o dia inteiro olhando Netflix, é muito mais fácil deixar a criança ir para a casa dos amigos, ou ficar o dia inteiro correndo na praça, a tarde inteira correndo numa praça. É mais fácil. Educar com amor dá trabalho, porque as crianças testam a gente. Adão e Eva não foram lá e comeram do fruto proibido desobedecendo Deus? As crianças testam a gente. Eles vão fazer coisas que vão nos tirar do nosso eixo. As crianças farão coisas que vão mexer com os gatilhos emocionais que nós temos. E cabe a nós olharmos para dentro desses gatilhos
entendendo o que é essa reação que as crianças estão provocando para trabalharmos em nós. Por isso que é importante educar e treinar, disciplinar com amor. Quando você disciplina com amor, você cria filhos emocionalmente saudáveis. Você está aí ajudando a próxima geração de pessoas, entende? Quando você disciplina com amor, você traz aí para o seu meio filhos emocionalmente saudáveis. Faz sentido? A criança, ela precisa dessa disciplina com amor, desse cuidado, é um cuidado. Então, por que os seres humanos vivem em desobediência? Por causa dessa série de coisas que eu falei. Porque desde aquela época lá, da árvore do fruto proibido, os seres humanos eles têm adoração por viver em desobediência. Gera desejo o proibido. Falar mentira gera desejo, gera, sabe, expectativa. As pessoas ficam te ouvindo porque tu tá falando uma coisa muito diferente. Já reparou como pessoas gostam de justificar seus erros com pequenas mentirinhas? Como pessoas gostam de viver perigosamente? Como pessoas criam justificativas ou meios, um lá, outro cá, entre um acerto e um erro, e vão levando suas vidas? Por causa lá da época da árvore do fruto proibido. E aí virou essa corrente, que ninguém corrige ninguém, ninguém ensina ninguém, ninguém vive de obediência, todo mundo sai fazendo as coisas como acha que deve. Então agora eu vou trocar um pouco o assunto. Eu vou falar sobre a ambiência. O que é a ambiência? É o ambiente. Nós somos a média das 6 pessoas que a gente mais convive. Nós somos a média das 6 pessoas que mais convivemos. Isso é pesquisa científica. Todos os nossos resultados, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem de resultado em nossa vida tem relação com uma média de pessoas que nós mais convivemos. Então, isso fala sobre a forma como a gente age também. Viver sobre obediência tem a ver com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Ou seja, se você tem pessoas no teu meio que falam pequenas mentiras, que traem, que tiram o valor do outro, que são grosseiras, que são ríspidas, que estão aí num relacionamento disfuncional, é muito natural que de conviver com essas pessoas você acabe tendo comportamentos parecidos. É energético isso. Tudo é energia. Conviver com pessoas faz com que a tua energia fique próxima da energia deles e você automaticamente tenha comportamentos parecidos. Então, se você está próximo de pessoas que estão realizando coisas que podem te fazer deixar o teu relacionamento cair, a tua vida ir por água abaixo, você perder tudo aquilo que você conquistou, se você está próximo de pessoas que podem deixar com que você perca por atos inconsequentes o seu trabalho, o seu juízo, a sua família,
Será que vale a pena ter essas pessoas por perto? Tem muita gente que diz assim: ah, vamos ali, é rapidinho. Que mal tem fazer isso? Que mal tem fazer aquilo? Ah, você é toda certinha, fulana. Que mal tem? Só mais uma bebidinha. Tenha muito cuidado. Pessoas que querem, que têm a capacidade de te ajudar a tirar a pior versão de dentro de você, tenha cuidado. Se você não sabe dizer não ou não consegue dizer não para alguns amigos que fazem com que você tire a pior versão de vocês, tome cuidado. Nós somos a média das 6 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, se você tem amigos ou amigas que fazem com que as falas dela, a maneira como ela se comporta no mundo, faz com que de vez em quando você sinta inclinado a fazer a mesma coisa que ela, será que vale a pena conviver? Será que vale a pena estar com essas pessoas perto de ti? Pessoas que daqui a pouco estão aí colocando em risco o teu casamento ou tudo que você construiu. Pessoas que estão colocando aí talvez em risco a forma como os teus filhos te veem. Pessoas que podem estar colocando a perder ou te ajudando a colocar a perder, né? A tua saúde, os teus valores, o teu trabalho. Se você não consegue conviver com elas sem andar em meio a mentiras, sem andar em meio a omissão de fatos, se você não consegue andar com essa pessoa sem precisar ter que enganar alguém, vale a pena ter essa pessoa por perto? Isso é ambiente. Ambiente. Querer, e aí agora eu vou entrar assim no assunto do porquê que a gente tem, às vezes, se mantém próximo de pessoas assim. Querer manter alguém ao nosso lado que põe coisas valiosas para nós em risco, muitas vezes mostra a nossa dependência emocional para com aquela pessoa. Às vezes é um amigo de infância, às vezes é uma pessoa, um amigo da adolescência, que você tem muitas coisas que viveu com aquela pessoa e você gosta muito. Só que tu compreende que você evoluiu e ela não. Só que ela tem comportamentos que ela faz com que você se afaste de algo pleno e bacana na sua vida. E aí você às vezes omite fatos, às vezes você mente, às vezes você esconde coisas das pessoas que você ama. Por quê? Porque essa pessoa ela tem hábitos que não são muito legais. E aí você não consegue dizer não para essa pessoa. Lá no fundo, você não quer ser esquecido. Lá no fundo, você não quer ser visto como chato ou chata. Lá no fundo, você está com medo de desagradar. Lá no fundo, você morre de medo de ser esquecido, de ser deixado de lado. Ou tem muito receio de magoar e ferir os sentimentos daquela pessoa. Afinal, tu não sabe qual a reação que ela vai ter se ela perder a tua amizade. Ou você é uma vítima, ou você está sendo um narcisista. Gente, é muito mais saudável andar com pessoas que andam conosco da forma como nós somos. É muito mais
legal, gostoso na vida você ser você mesmo e as pessoas caminharem contigo pelo que você realmente é. Você não precisa vestir uma máscara, omitir fatos, esconder, querer mostrar uma personalidade diferente para outra. Isso é completa dependência emocional. Quando eu minto, quando eu omito, quando eu escondo, quando eu não mostro a minha melhor versão, é dependência emocional. É medo de desagradar. É medo de não ser visto, de não ser amado pelo aquilo que realmente é. Então, se você tem amigos, se você tem pessoas que você convive que estão botando em risco essa parte bonita sua que você conquistou, a sua família, o seu trabalho, os seus filhos. Se os filhos de você, se teus filhos têm amiguinhos que você observa que podem estar colocando em risco até ali a saúde emocional do seu filho, é legal se afastar. É legal tirar o filho deste ambiente também. Então, o que é o ambiente? Nós somos a média das 6 pessoas que mais convivemos. Então, é muito natural que as pessoas, de uma maneira ou de outra, interfiram na nossa vida. E nós na vida delas. Então, ter no seu ambiente, escolher as pessoas que vão na tua casa, escolher as pessoas que frequentam a tua vida, é extremamente importante. E para quem tem filhos, aprender a mostrar, ensinar para os filhos valores. Valores. O que o amiguinho traz ali de valor, o que aquele amiguinho faz, o que aquela amiguinha faz. Como é o comportamento, fazer com que os filhos aprendam a raciocinar, ajudar os filhos nesse raciocínio. Olha, lembra que fulana fez isso, isso e aquilo? Lembra que o ciclaninho fez isso, isso e isso? Isso não é legal. A mamãe não acha legal. E começar a observar sempre seu filho se ele está tendo ali comportamentos de querer agradar. Quando a criança ela começa a querer agradar aos outros, é porque está faltando algo nela. Quando a criança ela não está preenchida, quando o tanque emocional da criança não está preenchido, ele está buscando fora. Então, todos nós precisamos sempre refletir sobre estamos buscando aprovação ou se nós estamos apenas vivendo como nós somos, com verdade, com humildade. Para então ter uma vida de sabedoria, nós precisamos e merecemos dizer muito mais nãos do que sims. Nós devemos dizer muito mais nãos do que sim. Uma vida sábia, ela é uma vida de muito mais nãos do que sims. Porque quando a gente diz muito sim, a gente tem aí, demonstra que tem um vício emocional. A gente tem aí um vício de querer agradar. A gente tem um medo de ser deixado de lado, a gente tem um medo de ser esquecido, a gente tem medo de não ser amado. Então, na minha vida e na tua vida, é muito importante aprender a dizer não. Isso é uma posição, é um posicionamento. Ensinar os filhos a dizer não, isso é uma posição, é um posicionamento. E com relação à obediência, os comandos que eu e você aprendemos a obedecer geram em nós aí consequências boas, resultados positivos.
Enquanto que viver em desobediência gera para nós todos prejuízos. E muitas pessoas nem sabem que prejuízos são esses, porque aqui no meu Instagram nem todo mundo estuda a Bíblia ou gosta de devocional ou faz devocional. E tá tudo bem, eu também não fazia. Até entender tudo que tem ali de importante, até compreender o quanto isso agrega na minha vida. Quando você começa a estudar princípios e valores, quando você começa a entender sobre respeitar, sobre valorizar o próximo, sobre entender as consequências da vida sobre determinados atos, você começa a trilhar uma jornada e você começa a colher frutos maravilhosos. Então, assim, meu convite é esse também. Quem aqui, dentro do meu Instagram, dentro das pessoas que assistem minhas lives, nunca se permitiu a ler a Bíblia, entender, fazer um devocional? Fazer um devocional, gente, é pegar um trecho da Bíblia, ler e fazer uma interpretação e uma reflexão profunda sobre aquilo. Entende? Então, quem nunca se permitiu, se permita. Se permita. Hoje eu entendo que a minha vida, eu colho muitos frutos positivos depois que eu comecei a usar isso como um valor. Criei esse valor na minha vida, de ler, de estudar, de refletir, de interpretar. E também de ouvir as mais diversas interpretações de um determinado trecho. Porque às vezes tem interpretações diferentes. E todas são válidas. Alguém foi lá, leu e interpretou de uma forma. É a visão dele. E é válido. Então, assim, se permita. Se permita. Ler, entender, interpretar e decidir. Quando tu vive sob princípios, você tem uma vida mais plena. Você colhe frutos melhores. Entende? Você tem recompensas. É como se a obediência gerasse... A obediência gera recompensas. E eu vejo muito que a desobediência, para mim, faz muito sentido, porque traz tanto prejuízo. Hoje eu trouxe aqui vários exemplos. Muita disfuncionalidade. São brigas no casamento, desentendimentos, mentiras, esconder, omitir situações, jogar para baixo do tapete, disfunção, gritaria com filhos, desonestidade. Quando tu vive sob princípios e valores, você você colhe resultados positivos. Por quê? Porque você está sendo guiado por um caminho. E isso tem a ver com obediência. Então, lá no início da live eu falei sobre esse negócio da gente ser um pouco, muitos de nós sermos reativos a ordens, tem tudo a ver com a desobediência. Quando eu não tinha esse conhecimento todo de princípios e valores, eu tinha muita dificuldade de receber ordens. Muita. Quando eu comecei a entender até sobre hierarquia, fica mais leve. Então, gente, por quê? Por que nós desobedecemos novamente? Porque nós somos guiados sempre pelo orgulho, pelo ego, pela carne e não pelo nosso espírito. O orgulho, ele é uma máscara que a gente veste desde a infância. Cada vez que eu me visto de orgulho, eu me privo de me subjugar. Eu me privo de estar abaixo do comando de alguém. Eu me privo de viver algo muito bacana, que é a vulnerabilidade. Quando nós nos privamos da vulnerabilidade,
nós estamos vivendo como orgulhosos, prepotentes e muitos de nós até narcisistas. Então, pense sobre isso, traga essa reflexão para isso. E como eu falei antes, cuidado com os limites que você escolhe para sua vida. Cuidado com todos os limites que você tem escolhido. Cuidado com o que você permite na sua vida. Observe, não ande no limite desse fio condutor que ali em que você está prestes a cair, prestes a ser derrubado, prestes a tua família te perder. Não ande no limite do fio condutor. Entende? Se você vive por princípios, por obediência a Deus, você com certeza não vai cair. Quero falar bem rapidamente para encerrar, que nós estamos quase no fim da live aqui, sobre essa coisa do nos conhecermos. Por que eu falo não ande no limite? Porque quando você vive em obediência, você colhe bons frutos. Só que tem pessoas que elas insistem no erro, por quê? Porque elas têm ali vícios emocionais e não conhecem suas próprias fraquezas. Então eu quero convidar você a conhecer também suas fraquezas. Quando a gente não conhece aquilo que vai gerar o gatilho, é muito natural cair e errar. Ou seja, você precisa saber o que é que gera o gatilho que tira a tua pior versão. Você tem que se conhecer quais as palavras que geram gatilhos, que fazem você gritar, berrar, xingar, magoar alguém. Quais os comportamentos do teu cônjuge que fazem com que gerem um gatilho emocional tão forte que façam que você esbraveje, grite, brigue, humilhe, que faça com que você saia para a rua, cometa outros erros. Quais os gatilhos e os comportamentos que pessoas ao seu redor fazem com que você tenha pensamentos ruins? Quais são os pensamentos que tornam você uma pessoa permissiva, que aceita tudo, que se permite viver algo ruim até, que não sabe dizer não? Quais são os pensamentos que vêm na tua mente? Então, quais são os pensamentos que fazem com que você não se posicione com relação aos seus filhos? Que você não dê o limite com amor, ou que você dê o limite, mas de maneira ríspida e grosseira? Que você não se posicione no seu relacionamento, que você não saiba dizer não. Ou que você saiba dizer não, mas que você não saiba dizer sim também, que você só sabe dizer não. Quais são as atitudes que geram em você gatilhos emocionais, que tiram de você o andar em linha reta? Se conheça, se permita a se conhecer, para ter realmente uma vida que vale a pena. Você não tem como viver uma vida de crescimento, amadurecimento, com reciprocidade, com amor, com verdade, com saúde, com dinheiro, sem se conhecer, gente. Não tem como tu ter uma família harmônica, unida, feliz, grata, sem você se conhecer primeiro. Eu quero te convidar a você se conhecer. Venha fazer um processo. Venha entender o que gera os gatilhos. Venha compreender por que os gatilhos vêm.
Por que que você se irrita? Por que que você explode? Por que que você esconde verdades? Por que que você omite? Por que que você talvez aí roube, sonegue? O que que gera esses gatilhos? Quais são os gatilhos? Sem saber os gatilhos, sem saber sobre você mesmo, sem se autoconhecer, você não tem como mudar de mesa, não tem como mudar de ambiente, não tem como mudar de amizades. É claro que é importante que você se conheça, porque quando você se conhece, você começa a afastar aquilo que te gera o gatilho, aquilo que te gera a reação ruim, aquilo que te gera a pior versão de você. Então eu quero te convidar a isso, a se conhecer, a mudar os teus pensamentos, a mudar os teus comportamentos, a mudar a forma como você vê a vida, mudar as amizades, mudar os ambientes. Gente, não tem como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não tem como viver uma vida de plenitude, de carinho, de abraço, de companheirismo, sem mudar, sem obediência. Estar nos locais certos, com pessoas certas, faz muito, muito, muito sentido. Então hoje, se permita pegar uma agenda, um diário, escreva quais os comportamentos que você quer mudar em você mesmo. Tenha clareza, escreva sobre as suas fraquezas. O que você carrega de fraqueza? Quais os pontos que você aí nota que você peca, que você é fraco, que você está andando ali no limite da linha, que a qualquer momento pode ser descoberto e pode perder tudo aquilo que conquistou. Se permita escrever sobre isso. Quando você coloca no papel, fica mais claro. E se permita também tomar decisões. Se permita tomar decisões. Escreva sobre as decisões que vai tomar. Ou seja, traga para a consciência tudo aquilo que você está errando, tudo aquilo que está fazendo você mentir, empurrar para baixo do tapete, exagerar, sufismar, tudo aquilo que faz com que você roube, que você sonegue, que você maltrate, que você grite, que você humilhe, tudo aquilo que tira a tua pior versão. Escreva. Depois, com clareza, anote as tuas decisões. Tome essa atitude. Tome essa atitude. Escreva suas decisões. Se isso tudo que você escreveu faz muito sentido e que você gera muita vergonha, tome essa atitude, olhe para isso. É claro que um diário assim também você tem que evitar. É importante você evitar, você não vai deixar visível. Isso é particular, é seu. Então, uma das orientações dos processos de coaches que eu faço também é que quando você escreve coisas que isso compete só a você, escreva, toma consciência, guarda num local que ninguém pegue. É algo seu. É uma decisão que você tomou ali. É algo que você escreveu que trouxe muita clareza. Guarde num lugar que não precisa ser visto. Ou queime após tomar a decisão. Anote só as decisões depois. Fique com as decisões. Então, faça essa lista de tudo que te afasta de viver uma vida de plenitude. Faça essa lista de tudo aquilo que
gera plenitude na tua vida, que pode trazer para a plenitude. Tome decisões. Faça a lista dos comportamentos negativos e a lista das decisões tomadas. E coloque data para começar a agir com um comportamento correto. Então, só mais uma coisa antes de encerrar essa live. Nas lives anteriores eu falei sobre nós sermos um projeto perfeito. Quando nós estávamos sendo criados ali no útero da nossa mãe, tinha um grande arquiteto do universo que observava cada movimento dentro, a formação, você crescendo dentro do útero da sua mãe, eu crescendo dentro do útero da minha mãe. Nós temos e nós carregamos um grande projeto bonito para realizar nessa vida. O plano original. Só que a gente só acessa esse plano original, a gente só acessa essa coisa maravilhosa na nossa vida quando a gente enxerga as nossas habilidades, quando a gente enxerga aquilo que a gente tem de melhor e a gente coloca isso para servir ao mundo. Só que muitas pessoas conhecem as suas habilidades, mas não fazem ideia de como colocar isso a serviço do mundo. E o meu convite é você começar a viver, trilhar um caminho de obediência, de limpeza e lapidação de crenças, de retirar aquilo que não precisa mais, para que você viva esse projeto original, para que você viva esse plano perfeito, que você, de lá, desde aquela época do útero da sua mãe, está aí em você. Todos nós carregamos conosco um conjunto de habilidades que elas estão aqui, isso tem a ver com os nossos talentos, que devem servir para a humanidade. E que com isso nós iremos aí trazer muita, muita felicidade para as nossas vidas. Todos nós. Uma pessoa que faz pães maravilhosos, isso é a habilidade dela. Tenho amigas que são personal ou organizer, que, nossa, elas deixam o roupeiro ali impecável. Isso é a habilidade, o dom dessa pessoa. Cada pessoa carrega aí um dom, uma habilidade nata, em que ela entrega para a humanidade como serviço. Muito bom, com muito amor, com muita dedicação. Só que tem pessoas que não sabem fazer isso de uma forma que se sinta pleno e grato na vida. Por quê? Porque tem feridas emocionais. Porque está sempre com gatilhos aí, está sempre com questões, sempre com perrengue na sua vida. Quero fazer para vocês que vão assistir essa live depois, esse convite. Faça essa lista daquilo que gera gatilho. Escolha trilhar um caminho. Escolha andar de mãos dadas com pessoas que vão elevar a tua vida, que vão alavancar a tua jornada. Escolha o ambiente certo, viva sobre obediência, princípios. Eu sei que nesse primeiro momento, para quem nunca leu, nunca foi muito cristão, pode soar difícil, mas comece pelo pequeno. Comece pequeno, comece lendo. Se permita. É muito bom ir se lapidando, é muito bom viver uma vida que vale a pena, é muito bom trabalhar com coragem e humildade. Eu quero trazer para você esse convite. Venha viver uma vida que realmente vale a pena. Ande com pessoas certas, que pensam no teu crescimento, que te ajudam a crescer, a evoluir, a expandir, a se tornar melhor. Abandone a vontade de querer agradar, diga não para alguns amigos.
É sobre isso. Gente, e para quem tem o livro do Plenitude, da Camila Vieira, ela sempre deixa um exercício, tá? Então, página 76 de quem tem o Plenitude, diz lá: escreva nas linhas a seguir, sem pensar muito, as primeiras coisas que vierem à sua mente. Ao ler novamente as perguntas acima. Agora eu vou ler as perguntas. Você, o que precisa fazer hoje na sua vida para se preparar para as promessas de Deus? Para uma vida que vale a pena. O que precisa ser quebrado em você? O que precisa ser moído? O que precisa ser deixado no passado? O que precisa ser eliminado? O que significa para você ouvir a palavra, a frase humilha-te, humilha-te, humilha-te? Lembra-te, quanto mais clareza e consciência você tiver sobre os teus atos, sobre os teus gatilhos, mais coisas, né, mais transformação terá na tua vida. Mais rápido você fará escolhas certas e viverá o que Deus preparou para você no mundo. E o que Deus preparou para a gente no mundo tem a ver com essas habilidades, com esses dons, com esses talentos que a gente tem nato. Ok, gente? Quero agradecer a todos que vieram aqui, que assistiram esse vídeo, um trechinho, um pouquinho. Quero convidar a assistir todo ele, desde o início, quem não assistiu, quem pegou um pedaço. Gratidão a todos que entraram por aqui. Um beijo grande. E se você tiver dificuldade com os seus gatilhos emocionais, com as suas crenças, com o seu orgulho, me chama. Comenta nesse vídeo ou me chama no direct que eu posso te ajudar. Tá bom? Um dia lindo para você. Bom dia.